Olá, chegando aqui para mais uma conversa ou ainda uma prosa e das melhores para falar de literatura feminina. A partir de 2026, a lista de leituras obrigatórias do vestibular da FUVEST será composta por autoras femininas, mulheres que estão chegando com tudo também nos vestibulares. E para este assunto, eu converso com a Lu Cunha, ela que é professora de análise de texto e literatura do curso e colégio Objetivo. Seja muito bem-vinda, Lu. É sempre um prazer falar com você. Obrigada, Malu. O prazer é sempre meu. Você sabe que eu gosto muito de conversar com você sobre diversos assuntos. E sobre literatura é o nosso preferido, eu acho, né, Malu? Acho que sim, acho que sim. Ô, Lu, então, essa é uma boa notícia, né? Porque começa em 2026 e vai até quando? Como é que foi essa decisão em torno desse assunto da literatura feminina? Então, Malu, a FUVEST, ela tinha divulgado há alguns anos, há uns 2 ou 3 anos, uma lista que serviria para o vestibular de 2024, 25, 26, 27, e aí eles resolveram mudar essa lista agora, recentemente. Então, a coisa que eu gostaria de frisar bem logo no início é que, para quem vai prestar o próximo vestibular da FUVEST, que é o vestibular de 2025, o pessoal faz muita confusão nisso, porque assim, os candidatos eles estão se preparando em 2024 para ingressarem na universidade em 2025. Então, a próxima prova é FUVEST 2025. A FUVEST 2025 é uma lista, rapidinho, Malu, eu insisto em repetir os nomes dos livros da lista de 25, porque tem gente estudando tudo errado, tá? Então, assim, a lista da FUVEST vestibular 2025. Marília de Dirceu, Quincas Borba, Alguma Poesia, Nós Matamos o Cão Tinhoso, Romanceiro da Inconfidência, Dois Irmãos, Os Ratos, A Ilustre Casa de Ramírez e Água Funda. Então, essa é a próxima lista. Então, quem vai fazer o próximo vestibular tem que ler estes livros. Agora, quem vai se preparar para o vestibular de 2026, 2027 e 2028 e até 2029, a FUVEST já divulgou essas novas listas também. Alerta! Os vestibulares que só têm escritoras femininas, 2026, 27 e 28. Em 2029, a FUVEST vai colocar de novo os autores masculinos, tá? Mesclados com as meninas. Na verdade, a FUVEST sempre colocou autoras mulheres na lista. Claro que não era o predomínio, né? Mas sempre houve figuras femininas, as autoras mais clássicas, como, por exemplo, a gente tem na lista desse ano a Cecília Meirelles, a Ruth Guimarães, que entrou neste ano. Aliás, vou fazer uma ressalva. Já que a FUVEST, em 2026, colocou uma lista só com autoras mulheres, a Cecília e a Ruth Guimarães poderiam ter sido mantidas na lista de 2026, que facilitaria muito a vida de quem vai prestar o vestibular em 2026. Mas a gente ainda tem praticamente quase mais de um ano e meio, né, para a leitura dessas obras de 2026 e assim sucessivamente. Eu acho muito interessante que as figuras femininas estejam presentes nessas listas, mas eu também acho, Malu, eu não gosto de nenhum radicalismo, né? Na minha vida eu não gosto de nada muito radical. Eu acho que eles poderiam ter acrescentado, deixado um ou outro menino aqui, principalmente aqueles homens que... O Alencar, José de Alencar, ele tem uma obra que a gente chama de perfis femininos, né? Que é Diva, Lucila, são Senhora, que são perfis femininos. Eles poderiam ter deixado para a gente fazer o contraponto, né? Como o homem vê a mulher e como as mulheres veem as mulheres. Acho que seria bem interessante. Mas não foi. Vamos lá, FUVEST. Estamos prontos a ler essas novas obras. Mas, de qualquer forma, o assunto requer uma reflexão, né, Lu? E, nesse sentido, eu te pergunto, na sua avaliação, por que se chegamos a tal ponto? É porque tinha uma demanda para isso? Tinha. Eu vou te mostrar uma coisa. Olha só, eu tenho um livro aqui, Malu. Esse chama-se Escritoras Brasileiras do Século XIX. Tá? Não sei se você vai conseguir. Sim, consigo ver. Dá uma olhada. Olha o tamanho. Isso são as escritoras brasileiras do século XIX. E você não tem... As pessoas não reconhecem a mulher. Aliás, você deve saber disso tão bem quanto eu.
no passado, século XVIII, século XIX, as meninas escreviam por nomes falsos masculinos, porque se não houvesse o nome falso masculino, não haveria leitura dessa literatura de autoria feminina. Né? Então, eu acho que é importante a valorização do papel da mulher, não só na literatura, é claro que a gente está falando de literatura, mas em todos os setores. Né? Inclusive, a gente tem na lista, se quiser a gente dá uma passeadinha rápida pelos livros, porque tem umas coisas que são muito interessantes. Então, por exemplo, para a lista de 2026, vamos lá, a gente tem o Opúsculo Humanitário, né, que é da Anísia Floresta, e a Anísia Floresta, nesse livro aqui, a gente tem 62 artigos, eu marquei aqui, ó, tá vendo? FUVEST 2026, 2027. Daqui a pouco até eu me perco, né? Então, nesse livro aqui, o Opúsculo Humanitário, a gente tem 62 artigos sobre a emancipação feminina, sobre a educação feminina, uma crítica que ela faz sobre o ensino dedicado às mulheres nas escolas da época. Esse é um livro de 1853. Né? Então, assim, é um livro que tem uma crítica forte, digamos, a esse papel da mulher sempre eu não diria em segundo plano, Malu, porque eu acho que não estava em plano nenhum. Né? Era sempre aquela coisa, a dona de casa que serve o marido. Não vejo problema em uma mulher fazer esse tipo de coisa, mas não é só. Nós temos vários papéis que são fundamentais para a nossa sociedade. E só para arrematar essa coisa da figura feminina, também para o vestibular de 2026 até o de 2028, a gente tem o Nebulosas, da Narcisa Amália, que está aqui na minha mão, que são poemas, né? São 44 poemas. Esse é um livro de 1872. Isso, 1872. E essa autoria aqui, desses poemas, que é da Narcisa Amália, foi contestada na época. Disseram que esse livro não podia ter sido escrito por uma mulher. Uma mulher não teria capacidade de escrever um livro desses. E, como forma de curiosidade, Malu, o Machado de Assis elogiou esses poemas. Então, se o Machado, o grande Machado, elogia, é porque realmente é muito bom. Né? E um comentário, assim, bem na tua área, Malu. Narcisa foi uma das primeiras jornalistas brasileiras. Olha! Então, é muito interessante. A gente tem muitas letras. Agora eu vou falar de uma que é uma das minhas... Não está na lista, mas eu vou ter que falar dela. Desculpa. Sinto muito. Maria Firmina dos Reis devia estar na lista. Maria Firmina dos Reis, eu fiz mestrado na Maria Firmina dos Reis, eu tenho um livro publicado, inclusive. A Maria Firmina dos Reis é a nossa primeira romancista brasileira, que tem uma história maravilhosa, deveria estar na lista. Não está, lamento. Dona FUVEST, coloca, tá? Porque é sensacional. E, assim, a gente tem essas duas que eu citei, a Narcisa Amália e a Anísia Floresta, tudo século XIX. E só mais esse, depois a gente continua falando aí, você faz mais umas perguntas, só fico só eu falando, é demais. Memórias de Marta, né, da Júlia Lopes de Almeida. Este livro aqui já é um livro de final do século XIX, 1899, e é uma história assim, tem duas Martas, a Marta mãe e a Marta filha, e o marido da Marta mãe, óbvio, morreu, e elas perderam tudo e foram morar num cortiço. Então é uma história que se passa num cortiço, e é sempre o olhar e a narração da Marta filha. Então é a voz feminina que eu tenho. Nesse e nos outros também. É o olhar feminino, mas é a voz feminina. E a voz feminina é muito importante na nossa sociedade. Aliás, a Júlia Lopes de Almeida é uma das idealizadoras da Academia Brasileira de Letras. Só não entrou porque era mulher na época, entendeu? Mas estava lá o nome dela. Entendeu? E aí, Malu, é assim, né? A gente sofre um pouquinho, mas a gente consegue, de passo em passo, conquistando os nossos espaços. Olha só, fui redundante. Ô, Lu, e assim, quando a gente pensa essa questão da mulher, né, vamos dizer, esse preconceito, ele é estrutural mesmo. Por vezes, eu me pego cometendo um pecado original, sabe, diante de uma fala que eu vejo que eu não quis ser preconceituosa, e às vezes ela sai, por essa estrutura que a gente traz, né, Lu? Então, assim, quando a gente pensa em livro, quando a gente pensa em literatura feminina, é para olhar, é para, vamos dizer, jogar luz sobre esse calvário da mulher, né, Lu? Malu, eu acho, mas também eu acho que a gente fala algumas coisas. Então, por exemplo, índio, né? A gente fala bastante índio ainda. É indígena, ok, tá certo. Mas existem alguns vícios de linguagem
que a gente adquire ao longo da nossa vida e que a gente às vezes nem pensa por que a gente fala aquela palavra, qual é a origem daquela palavra. A mesma coisa, alguns conceitos que são realmente preconceituosos e que às vezes escapam, né? Aí, claro, a gente para pensar e fala, meu, isso é uma grande burrada. E a gente vai se corrigindo. Eu acho que se a gente fosse corrigindo aos pouquinhos, né, a gente pode viver, claro, num mundo muito melhor para o papel da mulher, né, que é fundamental no mundo. Não é um discurso feminista. Então, por exemplo, a Narcisa Malha ou a Anísia Floresta, a Anísia Floresta chega a dizer isso. Não é um discurso feminista no sentido de que vamos excluir os homens. Não é isso. Cada um tem o seu papel, eu vejo dessa maneira, e cada um tem o seu papel de grande importância. Um não exclui o outro, é tudo um conjunto, né? Agora, pegando esse gancho que você está falando, Lu, das autoras brasileiras e as autoras estrangeiras, tem diferença nessa fala de uma escritora portuguesa e uma escritora brasileira? Então, Malu, deixa eu te fazer um comentário. A gente tem, por exemplo, ainda, esse da FUVEST 2027 e 26, 27. A gente tem a Raquel de Queiroz, tá? Então, a Raquel de Queiroz está lá com esse livro que é O Caminho de Pedras. Esse livro é de 1937. O que ela vai... Aqui é uma história de amor, um amor proibido, né? O Roberto e a Noemi e tal. Mas esse livro vai falar muito sobre a luta social, a questão da sociedade. Ela vai denunciar o integralismo do Estado Novo, a época do Getúlio Vargas, né? E a importância política da mulher, tá bom? Então, aqui é uma visão bem brasileira, de uma situação bem brasileira. Mas, olha, eu vou te mostrar um papelzinho, eu coloquei aqui para não perder, porque eu não tenho o livro. Não tem no Brasil esse livro ainda, que é Cristo Cigano, ou A Lenda do Cristo Cachorro, da Sofia de Mello Breisner. Então, assim, é um livro de 1961, tá? Que a gente não tem ainda para comprar no Brasil. Não comprem ainda, tá? Porque vai ter. Está na lista da FUVEST, vai aparecer para a gente. Alguma editora vai editar esse livro aqui. Porque você até encontra na internet alguns exemplares desse livro, mas são caríssimos. Então, esquece, aguenta firme, ele vai aparecer. Nesse livro aqui, a gente tem poemas soltos, né? Mas são assim organizados numa história, uma história que a Sofia de Mello ela ouviu do João Cabral de Melo Neto, uma ocasião em que eles estiveram juntos na Espanha. E aí, este olhar aqui, né, ela vai falar desta lenda, este olhar é um olhar que mescla a tendência, evidentemente, portuguesa, brasileira, mais ou menos a ideia do mito e da lenda, mas deixa eu te falar de um outro livro da Sofia, deixa eu pegar aqui, que eu também não tenho, eu tenho quase todos, mas o outro da Sofia que eu também não tenho, que eu pus no meu papelzinho também, que vai aparecer, esse vai aparecer no vestibular da FUVEST de 2027, tá? Chama-se Geografia, é da Sofia de Mello também. Nesse livro, são poemas também, ela vai retomar memórias coletivas, memórias individuais, mas ela vai voltar à antiguidade clássica e vai fazer vínculo com o quê? A ditadura Salazar. Então, por exemplo, a gente vai ter uma Raquel de Queiroz falando sobre o Estado Novo, a gente vai ter, vamos voltar aqui, a Lígia Fagundes Telles, que está na lista, a Lígia já está na lista de 2026. Tá? As meninas só entram no vestibular de 2026, depois desaparece. As meninas é um livro da Lígia que já foi cobrado pela FUVEST, sabe, em 1800 e bolinha, né? Eu me lembro disso remotamente, porque me contaram, né? Mas, assim, neste livro, As Meninas, a gente já tem o regime militar, ou a ditadura militar, como você preferir, sendo o tema. É um livro de 1973. Né? Então, veja, são visões políticas, embora com semelhanças, se a gente pensar que são estados ditatoriais, tanto em Portugal quanto no Brasil, né? São visões bem brasileiras e mais do que brasileiras. É como a mulher vivencia essa situação. Né? Então, são olhares diferentes, sim. Tá? Lu, agora, puxando para o aluno, né, pensando aí no aluno que vai prestar o vestibular, quando a gente tem a FUVEST já adiantando, né, vestibular de 2026, quer dizer, a questão da mulher, ela tem uma grande premência, né, uma forte premência. Então,
quando você olha para isso, acho que tem que, assim, o aluno tem que pensar muito bem, ele tem que estudar essa questão feminina, porque está na ordem do dia, né, Lu? E aí, queria aproveitar, você que é uma especialista no assunto, especialista em vestibular, e tem essa questão da mulher também como um estudo, né? Eu sei que você está sempre cuidando disso, sempre falando das autoras femininas também. Lu, o que o aluno não pode perder de vista ao olhar para essa questão da mulher? Malu, assim, como a gente tem livros que são desde do século XIX até livros agora contemporâneos, a gente já vou comentar mais dois para a gente completar a nossa breve análise, porque eu acho assim, Malu, essa live serve para o vestibulando que vai prestar vestibular em 2026, 27, 28, 29, serve. Mas serve também para as outras pessoas que não conhecem a literatura feminina, que têm um olhar extremamente preconceituoso em relação à literatura feminina, né? Eu acho que é uma chance que a gente tem, eu e você aqui, Malu, de aproveitar essas listas femininas da FUVEST e estimular as pessoas a lerem realmente a literatura feminina. Mas, assim, se a gente pensar na lista de 2026, 27 também, e 28 também, a gente tem obra feminina que vai desde o século XIX até o século XX, XXI, né? Então, assim, o candidato ou o leitor ele precisa fazer uma avaliação de como esse papel da mulher ele foi se alterando ao longo desses tempos, como ela foi sendo, como ela era muito discriminada no passado e como hoje ela é menos discriminada, né? Como ela tinha uma função de família, né? A mulher servia para quê? Para cuidar da casa, para ter filhos e manter o nome da família, né? Do marido, no caso. Tanto que o sobrenome feminino desaparece, né? O que fica, o último nome que a gente tem é o dos nossos pais, né? Do homem, né? Então, assim, é importante o candidato fazer essa avaliação. Mas eu não acho que tem que ser uma avaliação rancorosa, no sentido de, não, eles realmente maltratavam a mulher e hoje maltratam menos. Não é nesse sentido. É no sentido de buscar uma evolução do nosso viés crítico, né? Para que certas coisas que no passado aconteciam deixem de acontecer, né? Ou se minimizem, pelo menos, né? Já é alguma coisa. Porque quando eu acho importante isso que você coloca, né, Lu, que esse espaço também é para a gente falar da literatura feminina também, de um modo geral, não só daqui do Brasil, mas olhando. E você olha muito para isso. É nesse sentido que eu quero aproveitar, né, o Lu. Eu estava vendo outro dia uma pessoa dizendo assim que quando o marido chega e fala assim, eu posso te ajudar, né, nos afazeres da casa? Quer dizer, até ele tenta ser parte, mas ele não tem que perguntar, a casa também é dele. Quer dizer, sabe, a gente vai se dando conta, essa lucidez vai chegando assim no nosso dia a dia, né? E já que o nosso assunto é livro, é literatura, é leitura, né, Lu? Eu acho que a gente podia avançar mesmo para falar tanto para o candidato, porque essa reflexão também vai interessar para o candidato, e vai interessar também para a sociedade em geral, né, Lu? Isso que você coloca das autoras. Então, eu queria puxar esse fio da meada também, te perguntando o que te surpreende, assim, o que te deixa, assim, sabe, parar aquela página do livro. Olha, Malu, primeiro, uma coisa que me surpreende bastante como uma professora de literatura, é a questão da poeticidade, né? Então, vamos lá. Olha aqui, Malu, quem vai aparecer na lista? Dona Paulina, tá? Dona Paulina Chiziane aparece na lista de 26, 27 e 28, tá? Isto é poesia pura. Mas ela tem a capacidade de vincular a poeticidade a uma denúncia, né, muito forte de uma relação que existe em Moçambique, que eu acho que, claro, respeitando a cultura moçambicana, não é uma questão de desrespeito, mas é uma questão de, muitas vezes, a gente tem quase que um massacre
né, da figura feminina moçambicana, aquela coisa de subserviência total, né, aquela coisa da obediência total. É como a gente viu no Niquete, que você leu também, né, a história da moela do frango, né, que eu tenho que ser só para o homem, coisas do tipo. Então, eu acho que vale muito a gente ler essas obras nessa tendência, não só literária, que é o meu percurso, afinal de contas, eu tenho que ler o livro, eu tenho que analisar, tenho que explicar para a molecada o que significa, mas tirar ensinamentos desses livros para que a gente altere visões que a gente tem muito enraizadas, né? E mesmo que seja uma literatura estrangeira. Né? É o caso, por exemplo, da Paulina, com essa obra moçambicana. E você quer ver uma coisa bem interessante que eu falei para você, que vai de lá até cá? Esse livro aqui da Jaimila Pereira de Almeida, A Visão das Plantas. Essa menina é novinha. Né? Esse livro aqui é de 2021, se não me engano. Né? E, assim, ela parte da história do Capitão Celestino, que é um homem que tem um histórico de vida muito violento, e ele vai dedicar o amor dele depois às plantas, ele é apaixonado pelas plantas. E é aquela coisa, né? Olha só, o olhar. Homem não pode gostar de planta, planta é coisa de mulher. Homem não pode gostar de cozinha, cozinha é coisa de mulher. Não, não, isso se destrói, né? Isso vai se desconstruindo, melhor dizendo, quando a gente vai lendo essas obras, né? No sentido de que, é o que eu falei há pouquinho, não é papel individual, nós somos uma coletividade, independentemente de gênero, sabe? Independentemente de cor, depende de tudo. A gente está aqui para fazer o mundo, né? Juntos. E a lucidez ela é irreversível, né? Porque do momento que você lê aquilo, isso que eu falei, né? De parar naquela página, assim, você falou, já acontece muito isso comigo, Lu, eu estou lendo, eu falo assim, meu Deus, que maravilha poder chegar até aqui para poder ler essa frase, aí eu releio o parágrafo, né? Porque isso, assim, ele entra como consciência para a gente, né, Lu? Eu acho que nesse sentido é que a literatura ela é tão pungente, né? Porque ela introjeta na gente e daí você não esquece mais, né? E mais ainda, Malu, eu me revolto às vezes lendo os livros. Aí eu anoto, esqueço absurdo. Eu risco, impossível, horrível, né? Porque eu tenho um olhar, uma coisa que eu falo para os meus alunos é assim: às vezes você começa a ler um livro e ele está muito chato, então tente ler de modo a você se divertir com ele. Né? Então começa a ler para criticar, começa a ler para falar mal. Né? Porque as pessoas gostam muito mais de falar mal do que de falar bem, isso é fato. Então começa a ler para falar mal do livro. E aí você vai se ambientando com o livro, de repente você começa a perceber, não é tão ruim assim, ele é bom. A qualidade literária, a qualidade de escrita é muito grande de todas essas autoras que eu tenho aqui, tá? Que eu citei até agora. Mas mais ainda do que a qualidade de escrita que a gente tem, é essa possibilidade que a criatividade delas, é claro que a maior parte das vezes embasada em fatos reais, embora sejam obras ficcionais, o que é mais interessante é esse despertar, ou o melhor, de acender a luz na alma das pessoas. Eu acho que essa é a grande importância. E aí, falando dessa questão feminina, essa diversidade do olhar, né, Lu? Porque às vezes você olha e não vê, né? Então, assim, quando você tem essas autoras, sabe, de outros séculos, você consegue ver a história, ver esse caminho que a mulher vai seguindo e o quanto de lucidez a gente vai colocando na nossa geração, né, Lu? E tem umas coisas assim que a gente, por exemplo, existem alguns padrões. Então, por exemplo, assim, conversar com o leitor. A gente fala assim, o narrador conversa com o leitor. As pessoas falam, é Machado de Assis. Mas antes do Machado de Assis, eu já tive autoras femininas, mulheres, que faziam isso. Sabe? A tal da metalinguagem, o livro discutindo o próprio livro, o capítulo falando sobre o próprio capítulo. Isso não é uma exclusividade da autoria masculina. Surgiu em algum momento, mas as mulheres fazem isso muito bem. Né? Aliás, eu acho que cá para nós, mano, vem cá. Quando a gente se dedica, a gente faz tudo muito bem, fala a verdade. Eu não tenho a menor dúvida. Você sabe que isso que você falou de anotar, né? Você também escreve assim no livro. Os meus livros são meus, assim, não tenho como. Outro dia eu estava lendo a Ernie Arnaud e assim, aí na primeira página, eu já faz um tempo que eu li,
E aí, na primeira página, estava escrito assim: que bom ter vivido para ler este parágrafo. Saber que, assim, porque ela coloca a questão da escrita, né? E eu gosto também da escrita, não só de ler, mas eu gosto de escrever. E aí ela fala que ela consegue lembrar por que ela quer escrever um livro, e aí ela volta e mexe nas memórias dela, e aí a escrita se dá. E é tão interessante esse momento que você vai descobrindo, né? Isso que você fala para o aluno, achei super interessante, assim, faz com raiva mesmo, entendeu? Tá. Outro dia estava acontecendo isso comigo também, Lu. Eu olho, gente, o que eu estou lendo sobre isso? Né? Às vezes você quer entrar na internet, quer nas redes sociais. Eu falei, não, esquece lá o celular e tal, e vamos nos concentrar, porque assim é outra abrangência, né, Lu? Eu leio muito, na verdade, claro, é a minha profissão, minha carreira, mas eu leio muito para me divertir, né? Então, às vezes, eu me divirto, assim, com coisas que são muito, às vezes, chatas para as outras pessoas, mas para mim elas são divertidas porque eu leio com aquele olhar crítico, até a Bíblia. Né? Eu comprei um exemplar da Bíblia com um espacinho para fazer anotações, porque ao longo da minha vida eu já li a Bíblia, né? Óbvio que sim. Mas sabe aquela coisa picada, né? Na pandemia, eu inventei de pegar a Bíblia para ler como se fosse um romance, entendeu? No meu olhar crítico. Eu comprei a Bíblia com aquele espacinho do lado, assim, para fazer as anotações. Então, eu estou lendo. Ai, não acabei, né? Óbvio que ainda não. Mas eu estou lendo, aí eu vou lá e faço as minhas anotações, até na Bíblia. Deus me perdoe, mas por favor, né? É a minha carreira. E a gente tem um livrinho, já que a gente está falando disso, um livrinho que ele é pequenininho mesmo, tá aqui. É para a FUVEST 28, 29, que é o Conselhos à Minha Filha, porque é outra obra que a gente vai ter da Nízia Floresta, né? Esse aqui é de 1845. Então, esse aqui, ele é bem pequenininho. Eu até marquei aqui, ó, é só isso aqui, bem pequenininho. Ele tem 2 livrinhos aqui, tem um aqui e tem outro. Né? Então, Conselhos à Minha Filha, de novo, dando conselhos para a importância da figura feminina na sociedade. É lógico que, de vez em quando, ela coloca umas coisas aqui que a gente fala assim, é absurdo isso. Para os nossos tempos. Para nós, que vivemos, por exemplo, numa grande cidade, a gente está em São Paulo, né? Eu estou em São Paulo, você também está em São Paulo, a gente está num país democrático. Então, para o nosso olhar, muitas vezes a gente fala assim, não, isso aqui é um absurdo. Mas para muita gente ainda é a realidade, né? Se mantém esse perfil, né? E uma outra coisa para a gente comentar também, que não é só a gente divulgar a importância da figura feminina, mas é a figura feminina, mas não só mulher no sentido assim geral. É a mulher que é discriminada por diversos fatores. Primeiro, porque é mulher. Segundo, porque às vezes é negra. Terceiro, porque às vezes é pobre. Quarto, que às vezes é homossexual, entendeu? Então, assim, outro dia eu ouvi uma reportagem num telejornal, uma moça falando, e aquilo me doeu. Ela falou, olha só, eu sofro preconceito de todos os lados. Eu sou mulher, negra, homossexual e vivo na comunidade. E crio meu filho sozinho. Então, aquilo me doeu, porque eu comecei a pensar, é verdade. Né? É um acúmulo, né, de discriminações, de preconceitos em relação à figura feminina. Não que os homens também não sofram preconceitos, também sofrem lá os preconceitos deles, mas hoje o assunto é da mulher, tá? Hoje é nosso. E uma figura que vai aparecer na lista também, já 2026, 27, 28 e 29, é a Conceição Evaristo, né, que é uma autora nossa, tá bom? Ela é brasileira, a Jaimília é angolana, a Paulina Chiziane é moçambicana, a Sofia de Mello é portuguesa, e a Conceição Evaristo está aqui, né? E vai ficar até 2029 com Canção para Ninar, Menino Grande, né? Que é a história de um auxiliar de maquinista, que é o Fio Jasmin, né? Que, como ele vive andando de trem, ele tem vários filhos em vários cantos, várias mulheres em vários cantos. Então, são olhares de muitas mulheres aqui. Né? E a questão também, né, não só de gênero, mas também de etnia, aparece aqui nessa obra, como aparece em outras também. Né? E, Malu, deixa eu arrematar esses livros. Ó, tá. Em 2028, a Raquel de Queiroz sai da lista com o Caminho de Pedras e entra com o João Miguel. Né? E João Miguel, olha só que interessante, vai ficar 28 e 29. O João Miguel é um sertanejo que, obviamente, está lutando pela sobrevivência, é uma história de 1932,
A Raquel vai muito pela linha da psicologia, mas aqui ela vai na psicologia individual e coletiva, porque vai ter cadeia, então vai ter criminosos que foram presos porque cometeram realmente alguns delitos, pessoas inocentes, né? Pessoas, aliás, vícios também. O livro As Meninas, da Lígia Fagundes Telles, vai falar sobre vício, né? Que também é um outro problema que a gente tem na nossa sociedade. Né? Mas eu acho assim, que toda essa literatura feminina, ela está conseguindo galgar, sabe, muito devagarzinho no seu espaço na sociedade, literária, inclusive, e eu acho que, não desmerecendo nenhuma outra autora, mas eu acho que a primeira autora que realmente foi lá e bateu o martelo, dizendo assim, nós mulheres somos escritoras e merecemos o nosso espaço, foi a dona Clarice Lispector. Ela é maravilhosa, ela é maravilhosa. E ela vai aparecer na lista também, tá? Com A Paixão Segundo o GH, em 2027 e 2028. Entendeu? Ô, Lu, não te cortando, mas assim, por exemplo, quando você fala Raquel de Queiroz, Clarice Lispector, Conceição Evaristo, tem mudanças no tipo de cobrança da leitura? Não, é análise textual mesmo. Eles querem, os vestibulares, toda a universidade quer um aluno que tenha uma capacidade intelectual, pelo menos razoável, né, para se tornar um grande profissional. Normal. Então, eles não vão querer que você seja um leitor que memorize historinha, sabe? Que sabe o que aconteceu na historinha. Não interessa o que aconteceu na historinha, interessa o que representa o acontecimento. Né? Porque só contar a historinha, papagaio também conta. Também, assim, repetir. Papagaio no sentido de ficar repetindo. Não é importante isso. O importante é você entender o que se passa, é entender o que representa, entender o que simboliza aquela situação. Então, é a análise do texto. Né? Então, você não adianta você ler, eu sempre falo isso, não, se você vai ler o livro para se livrar do livro, não leia. Vai dormir. Entendeu? Você está se enganando. Né? É para ler, riscar que nem a gente risca, porque antigamente eu não riscava, eu tinha pena, porque era muito difícil comprar um livro, né? Não tinha dinheiro, então eu lia com cautela para não estragar. Hoje, graças a Deus, eu posso rabiscar os meus livros, né? Então, é para ler, para rabiscar, para anotar, sabe? Para pensar. Né? A literatura cria ou desenvolve em você fortes pensamentos críticos, né? Infeliz de quem não lê, eu acho. Agora, Lu, você acha que com isso, né, quando ela antecipa, né, a presença exclusiva da literatura feminina, quando a FUVEST faz isso, ela consegue dar um passo adiante no sentido da valorização da mulher, o que ela cobra, os caminhos por onde ela está indo, ela fazendo o seu papel? Acho que sim. Eu acho que sim. Eu acho que, por exemplo, na lista de 2029 já tem uma, duas, três, quatro, tem 5 autoras mulheres e tem 4 meninos. Se eu não errei a conta aqui, tá? Volta o Machado de Assis, volta o Cão Tinhoso, do Bernardo Ronuana, né? Aparece o Érico Veríssimo, né? Com o Incidente de Antares. Então, aí já está uma lista equilibrada, sabe? São 9 livros, 5 e 4, 4 e 5. Eu acho que isso vai se manter ao longo do tempo, tá? Mas eu acho, Malu, que também não é para se manter só desse jeito, né? É um reconhecimento da literatura feminina, sim, mas também tem que ter um reconhecimento da mulher em todas as áreas, mercado de trabalho, né? Abrir mais espaço. A gente tem muitas empresas, infelizmente, que ainda optam por contratar só homens e não mulheres, né? São muito sexistas, né? Salário, a gente percebe, é uma discussão que está muito em pauta ultimamente, você deve estar acompanhando, a questão, por exemplo, dos salários desiguais, a mulher recebe menos do que o homem, às vezes trabalha o dobro e recebe menos. Né? Então, acho que tudo isso tem que mudar. E o ponto de mudança é nós termos, para o futuro, jovens que tomem as rédeas, né, do comando do nosso país e que consigam reverter isso. E para que a gente consiga ter pessoas que pensem dessa maneira, essa lista é primordial. A gente vai ter aqui o quê? Jovens, é claro, a gente tem variedade de idade, mas a gente tem jovens aqui de 18 até
sei lá, 30 anos, né, que vão prestar esses vestibulares, às vezes até um pouco mais, mas vamos pensar nos jovenzinhos de 18, 20, 25 anos, que vão fazer o país daqui, sabe, mais 20 ou 30 anos. E eles vão ter um olhar diferente em relação à importância da figura feminina. Eu torço para que tudo mude, por positivo. É verdade. E a questão da mentalidade, porque se estamos falando de 2026, 27, 28, 29, quer dizer, nós estamos aí, assim, fico pensando, né, quem está já aí no ensino fundamental, e ele já pode começar a ler literatura feminina, porque ele sabe que ele vai precisar disso lá na frente. Não tem como, é um caminho sem volta, né, Lu? E se, assim, você tem instituições cuidando de tudo isso, né, oferecendo esse cardápio, então, assim, e eu acho que o nosso papel aqui é esse também, é despertar, é fazer gostar. Por exemplo, você citou autoras aí que eu não conhecia ainda, e olha que eu gosto, hein, Lu? Mas, assim, é bom esse despertar mesmo para essa questão, né, Lu? E a gente vai descobrindo essas autoras, né? Sabe, Malu, você falou dos alunos que vão prestar vestibular no futuro. Dona Fuvest, não muda a lista, pelo amor de Deus, tá? Porque a gente, é que nem eu, a Fuvest há uns anos divulgou a lista, eu vou na livraria e compro tudo que eu não tenho, e já vou lendo, né? Aí depois a Fuvest muda a lista. Tudo bem, eu li, aproveitei, mas, Dona Fuvest, não faça isso. Não mude as listas até 2029, por favor. Por quê? O menino, a menina que está lá no primeiro ano do ensino médio, ele já sabe os livros que vão aparecer como leitura obrigatória para o vestibular dele da FUVEST. Entendeu? Que vai ser FUVEST 2028 ou 2029. Quem está no segundo ano do ensino médio já sabe o que tem que ler. Então, dá para fazer uma leitura pontual, calma, sabe? Ao longo de 2, 3 anos. Né? Isso é importante. A FUVEST foi legal que divulgou já o de 2026 deste ano. Ótimo, perfeito. Né? Porque aí dá para você ler com uma certa tranquilidade, não é assim, puf, de uma hora para outra, a mudança das obras. Eu acho que esse pessoal que vai prestar vestibular nesses anos futuros, pega e já vai lendo, já vai buscando auxílio, né? Conversa com o seu professor de literatura sobre os livros, os professores de literatura das escolas também, às vezes, escola particular, pede, pública também, pede leitura de obra específica, já pede uma dessas aí, vai facilitando a vida dessa moçada que vai prestar vestibular no futuro, né? Eu acho que isso é muito importante. E para tomar o gosto também, né? Porque quando eu falei de ensino fundamental, eu fiquei pensando na questão no longo prazo mesmo, né? Porque do momento que você aprende, gosta de ler, daí tudo fica mais fácil, porque aí se você tem uma lista, por exemplo, eu estou com uma lista de 10 livros, mas para mim, assim, eu não vejo a hora de acabar um, entrar em outro e tal. Por quê? Porque eu já adquiri esse gosto pela leitura, né? Pelo parágrafo, pela palavra, né? Pela ideia, no que me leva à literatura, né? Então, assim, eu acho que quando a FUVEST faz isso, é muito produtivo, porque o aluno já vai criando e não fica depois como aquela, até essa expressão, leituras obrigatórias, né? Assim, é duro ouvir essa palavra obrigatória, né? Porque do momento que a gente for despertando a leitura no estudante, ele vai chegar lá, tá bom, tem que ler quantos livros, né? Aí será uma tarefa mais fácil para ele, né, Lu? É esse caminho que nós estamos construindo aqui, né? A leitura, ela é um vício bom, né? Então, assim, por exemplo, a nossa geração, eu logo de criança ganhava livrinhos lá na escola e tal, eu sempre li bastante. Minha mãe lê muito, minha mãe tá com mais de 90 anos e minha mãe lê muito e tal. E assim, sempre li muito, é um hábito. Se os pais têm esse hábito da leitura, eles vão transferir esse hábito para os filhos. E se os pais não têm esse hábito da leitura, né? E não tem gente que não gosta de ler, não, né? Paciência. Mas pelo menos apresente ao filho o mundo da literatura. Né? Então, por exemplo, quando nasce alguém, uma criancinha que eu conheço, normalmente o primeiro presente que eu dou, o pessoal dá, sabe, chocalho, eu dou um livrinho, sabe? Eu dou um livrinho, só tem figurinha, às vezes tem, mas eu dou um livrinho, porque é um hábito, é como beber uma água, é como escovar os dentes, é como tomar um banho todo dia, ou vários banhos ao longo do dia no verão,
né? É um hábito. E se criar esse hábito, você vai sentir tanta falta que você não vai conseguir ficar sem ler um certo momento do dia. Vai ter que ler todo dia um pouquinho. Eu acho que é por aí. Mas despertar também a leitura crítica, né? Não é a leitura só para, vou ler para me divertir e me livrar do livro. Não, não, é ler e pensar. Né? Despertar o pensamento, é isso. E tirar da cabeça essa ideia que a gente tem do passado, né? Que as mulheres, aliás, coitadas das mulheres que pensavam um pouco mais, elas eram acusadas de quê? Aqui é a minha caneca. De bruxas, feiticeiras, tá vendo? Ok? Vamos acabar com isso. Né? Acabar com esse viés muito minimizante da capacidade intelectual da mulher. Nós somos poderosas. Agora, ler a biografia também, por exemplo, dessas autoras também, isso ajuda a despertar, ajuda, vamos dizer, criar um interesse maior naquele livro? Olha, são duas coisas diferentes. Para vestibular, biografia de autor não se pede, tá? Esquece, eles não vão perguntar a biografia do cara. Mas para a gente, às vezes, por curiosidade, sim. Mas eu acho que às vezes funciona muito ao contrário. Então, por exemplo, eu vou ler a Clarice. Estou lendo a Clarice. Aí, nossa, mas que genial. Quem é essa mulher? Aí eu vou procurar informações sobre a Clarice. Entendeu? Okay? Vou ler a Raquel de Queiroz. Nossa, quem é Raquel de Queiroz? Aí eu vou lá, e aí eu vou numa feira de livros, né? E encontro umas coisas assim, que nem esses cadernos de literatura que são maravilhosos, com a Raquel de Queiroz aqui, tá vendo? Linda e maravilhosa. Né? Então, assim, às vezes é o livro que leva você a ter curiosidade de conhecer a autora, e não o contrário. Né? Mas, se você vai ler o livro e a biografia da autora, perfeito, sem problema nenhum. Está lendo, excelente. Alguma coisa a mais você vai adquirir de conhecimento na tua vida. Muito bem. Ô Lu, nós estamos encaminhando aí para o final da nossa conversa e eu queria que você deixasse uma mensagem para quem estiver nos assistindo, né, acerca da literatura feminina, tanto para o aluno como para a sociedade de um modo geral. O que você... Né, que você está sempre aí olhando para esses livros, lendo, né, envolvida com essa literatura. O que a gente pode depreender dessa nossa conversa de hoje aqui? Malu, eu vou terminar com um poema da Narcisa Amália, do Nebulosas. Um textinho, bem rápido. Eu acho que eu consigo ler sem óculos, mas meu óculos é tão bonitinho que eu acho que vale a pena. Eu acho. Era de mamãe, herdei. Vamos lá. Ó noite, meiga irmã da poesia, ninfa em lânguidas cismas balouçada, abre-me o seio teu pleno de encantos, desse regaço o divinal mistério faz-me esquecer a angústia cruciante de passadas visões. E de meu seio, teu morno sopro nas geladas cinzas anima a esperança de um futuro esplêndido. Tudo bem? Eu acho que é isso. A gente tem que animar a esperança de que o nosso futuro vai ser muito, mas muito melhor do que foi até hoje. Quando eu falo nosso futuro, o nosso assunto hoje são as mulheres, as autoras, é o futuro das mulheres e das autoras também. E das jornalistas também, e das empregadas, e das professoras, de todas as linhas profissionais que tem a mulher adiante e à frente, com um trabalho muito importante. E eu me sinto com a consciência em paz, né, Lu? Porque essa parte dos livros, da leitura, da escrita, né, onde a gente pode entusiasmar, eu tenho certeza que eu sempre levo esse meu gosto preferido pela literatura. Eu gosto de arte de um modo geral, mas os livros realmente eles me levam mais longe. Com certeza. Né, Lu? Com certeza. Beijo, Lu. Obrigada, viu? Até uma próxima. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.